O tipo de tortura que era praticado durante a ditadura militar era segredo de Estado. Tanto que ele acontecia geralmente nos porões das delegacias do chamado doicode e de uma maneira escondida da população, da grande parte da população que não ficava sabendo do que estava se passando, né? Não raro, como aconteceu com Vladimir Herzog, por exemplo, que foi um jornalista que morreu nesse período, não só se torturavam pessoas, como se chegava mesmo a simular suicídios, ou seja, a versão oficial que foi lançada sobre a morte dele foi a versão de que ele teria se matado na cadeia, quando depois as investigações vieram mostrar que ele foi suicidado, né? Ou seja, mataram ele por ser um adversário político da ditadura. E o argumento que havia sob todas essas torturas, sob todas essas práticas de exceção da polícia, que é um braço armado do Estado, era defender o Brasil da ameaça comunista. Ou seja, se prendiam pessoas sob o argumento de que seriam comunistas, etc. e tal, e se praticava a tortura para que elas, inclusive, entregassem os seus companheiros de grupos de ação política, etc. E por vezes essa tortura chegava à morte, tanto que temos desaparecidos políticos que até hoje não foram encontrados e o trabalho que vem sendo feito por todas essas comissões da memória e da verdade, seja nacional, seja as que são instauradas em municípios, em universidades como aqui, ainda procurando gente que um belo dia entrou no camburão e não saiu nunca mais. Hoje em dia, se não dá mais para dizer que na mentalidade geral ou na maior parte da população o inimigo número 1 do Estado seria o comunista, o que acontece é que a polícia continua levando adiante práticas de tortura e de extermínio, mas fundamentalmente voltadas à população negra e pobre, né? Se for olhar dados de Estado e de tudo mais, você vê que esse é o público preferencial de ação da polícia, né? A velha história do... Foi o Emicida, não lembro quem que disse. Acho que foi o Emicida que falou no programa livre. Bom, um táxi não para pra mim, mas o camburão para. Independente do que esteja acontecendo. E as pessoas simplesmente somem. E ao mesmo tempo eu diria que a população está anestesiada a respeito disso, né? Ou mais até do que anestesiada. Incorporou-se um princípio de que esse povo pobre preto seria, por princípio, ladrão e mereceria esse tipo de ação discriminatória, racista que a polícia desempenha, né, sob o argumento de estar protegendo a população. Então, digamos que o alvo mudou, mas os métodos não mudaram, né, os procedimentos não mudaram, né, a gente continua tendo uma máquina de dor e morte que funciona como braço armado do Estado contra seus, aspas, inimigos.